Eu sou Hugo Rodak, nascido no município de Malé, no interior do Paraná, em 25 de abril de 1940. Contando com essa entrevista na data de hoje, estou contando hoje com 78 anos de idade. Para iniciar sobre a minha infância, a minha família, nesta pequena cidade do interior do Paraná, no sul do Paraná, em Malé, foi onde eu cursei o primeiro grau, né? Depois o chamado, em seguida, o ginásio, que seria o segundo grau, né? É onde tive a oportunidade, inclusive, de estudar num colégio já com algum nível de educação mais elevado do que outros colégios do interior daquela região do estado. Inclusive, vinham alunos estudar neste ginásio a nível de internato, ficavam internados durante o período. Então era um ensino que a gente ia pela manhã para assistir às aulas e voltava na parte da tarde, não para a continuidade de aulas, que o período das aulas era considerado suficiente para o período da manhã, mas ia-se para estudar com os alunos internos voluntariamente, onde ficava um professor designado em cada tarde, numa das salas, e os alunos ali ficavam estudando as matérias que tiveram por esse período da manhã ou as suas tarefas que teriam para as aulas do dia seguinte ou adiante. Então, em determinado momento, estudava-se, quando se tinha alguma dúvida, recorria-se a esse professor, mesmo ele não sendo o professor específico daquela matéria que você estava estudando, mas geralmente naquela época eram professores que tinham um conhecimento geral amplo e suficiente para dar uma orientação aos alunos. Então, eu ressalto isso porque este colégio me deu uma formação muito sólida, digo colégio, mas na época ginásio de segundo grau, né? Onde tive a oportunidade, inclusive, de aprender latim e aprender francês, além do inglês. Mas o latim é o que eu destaco em especial, que hoje, me parece, não acompanho com esse detalhe, mas a formação atual não é tão destacada quanto era naquela época. Esse estudo inicial ao latim me deu aquela segurança posterior na ortografia portuguesa, onde, na verdade, passei a, no futuro, não ter dificuldade em redação ou compreensão da língua portuguesa. Concluído este ginásio, a minha família se deslocou a Curitiba. Isso, então, já estava na fase de 14 anos, onde completei o segundo grau, né? E esse segundo grau, um período de 3 anos, né? A parte considerada na época o científico, terminado o científico, eu procurei me candidatar, como já estava definido, ao vestibular, onde eu fiz o vestibular de agronomia. Tive sucesso, fui aprovado e em 1962 obtive o grau de engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná. Essa profissão que eu escolhi foi baseada no fato de uma sensibilidade para os problemas do Paraná, principalmente por essa vocação consagrada que tem o estado do Paraná de ser um estado agrícola. Com essa graduação, eu passei a trabalhar logo em seguida, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa pública, na época chamada ACARPA, Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná. Esta entidade pública, ela era sustentada, ou seja, mantida pelo governo federal em 60% e 40% pelo governo do estado. Essa entidade tinha, então, como diz o próprio nome, Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, evidentemente que sendo mantida pelo governo, era o objetivo de dar uma assistência técnica e financeira ao agricultor.
Isso por quê? Porque a então Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná não tinha uma estrutura tão eficaz que pudesse penetrar para o interior do Estado. Então, eu fui designado logo em seguida para trabalhar no município de São Mateus do Sul, município que dista em torno de 100 a 120 quilômetros aqui de Curitiba. Entrei com muito entusiasmo porque nós tínhamos uma formação sólida nessa empresa e devo lembrar ou destacar que, fazendo uma remissão um pouquinho anterior, que fomos preparados. Os engenheiros agrônomos admitidos então a CARPA, Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, recebiam um treinamento específico era praticamente um curso pós-graduação com duração de 60 dias no interior de São Paulo, no Instituto Agronômico de Campinas, que na época era um instituto de pesquisa muito famoso, anterior ao que existe hoje no Paraná, o Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR. Lá nós tivemos uma formação sólida nesse Instituto Agronômico de Campinas, inclusive com professores da USP, especificamente. E com essa formação sólida que tivemos, não só na parte tecnológica, um reforço ao aprendizado na parte tecnológica, mas em especial, que isso a universidade não era, principalmente os cursos de agronomia, na época não tinha uma formação maior, mas era na área de sociologia e economia, onde, principalmente na área de sociologia, mostrava o papel do homem no processo de desenvolvimento econômico, especificamente na área rural, ao que nós nos dedicávamos. Então, retornado, tendo passado 60 dias, nesse curso, que era chamado um curso pré-serviço, começamos então um chamado serviço, o trabalho então em São Mateus do Sul. Eu encontrei em São Mateus do Sul um agricultor típico desta região sul do estado, que é o agricultor basicamente oriundo principalmente colonizações eslavas, o polonês e o ucraniano. Essa população rural da época, agricultores, grande parte pequenos agricultores, eles não eram muito receptivos à tecnologia ou à informação técnica. Isso porque eram muito assediados, muitas vezes, por vendedores de insumos e de equipamentos. E esses vendedores de insumos e equipamentos, muitas vezes, com isso, acabavam os convencendo de aplicar determinados insumos ou produtos ou equipamentos que não eram talvez os mais adequados para eles, e sim devido ao objetivo da empresa, que seria o lucro. Então nós tínhamos uma certa dificuldade de chegar a eles com essa condição de uma instituição nova de governo, mas que eles não tinham conhecimento. Então primeiro precisávamos divulgar esse trabalho, reuni-los nas pequenas comunidades onde iam, porque o nosso trabalho não se cingia a ficar na sede do município, mas sim se deslocar ao interior até as pequenas comunidades e ali procurar reunir esses agricultores para lhes dar em reunião ou explicar a eles como funcionaria o nosso trabalho. Isto feito, fazíamos também visitas depois nas suas próprias propriedades, em função das recomendações que nós fazíamos, e com essas recomendações eles então poderiam ter para que eles tivessem maior produtividade e maior produção. Com isso também fazíamos o que praticamente eu comecei a me dedicar bastante, como eram outros colegas meus, que também eram único no município, e município onde tinha realmente um número muito grande de proprietários rurais. Então era impossível praticamente chegar a todos ou chegar até na sua maioria, né? Então com isso o processo de reunião, em vez da visita individual às propriedades, era um processo mais adequado e com maior abrangência. Com isso, então, essas reuniões que fazíamos, nós procurávamos identificar pessoas mais influentes, na sua simplicidade, não pessoas de uma liderança formal, mas de uma liderança informal. Então isso, aí que
obtivemos isso no nosso curso de Sociologia, as características de um líder. Como você identifica este líder? Então, com essa formação que tivemos, procurávamos, de uma forma sensível, procurar entre as pessoas com que procurávamos informações, falávamos, identificar essas lideranças. Então, com isso, em vez de reunirmos, por exemplo, uma comunidade rural que tinha lá 60, 70, 80 propriedades, reunir 50, 60 pessoas numa escola rural, que seria o lugar mais adequado, nós procuramos, então, reunir 8 ou 10 líderes, e esses líderes passávamos as orientações a eles e com o objetivo de que eles repassassem isso aos demais. Então, com isso, aos poucos fomos ganhando confiança nessa condição e tínhamos, na ocasião também, muitas vezes, quando recebíamos este apoio, em especial de quem os pequenos agricultores confiam, principalmente o agricultor polonês e ucraniano, que é um agricultor com muita religiosidade. E com isso, a pessoa a quem eles confiavam e que podiam ter posição de um respaldo era do padre. Então, era comum, ocasiões como eu fiz muito, de chegar nesta comunidade, uma dessas comunidades, e dizer, olha, vou fazer uma reunião no sábado, na ocasião que o padre ia rezar uma missa na pequena capela da comunidade. Então, o que eu fazia? Me antecipava, ia a este padre e dizia, olha, padre, eu estou aqui começando um trabalho dessa natureza, assim, e após a missa nós gostaríamos de fazer uma reunião na escola aqui ao lado com os agricultores para falar do nosso trabalho. Então, gostaria muito se o senhor pudesse pedir às pessoas que ao término da missa pudessem ir para em torno de uma meia hora, uma hora, onde nós explicamos o nosso trabalho. Então, tenho uma lembrança assim, bem dessa de início de vida profissional, que numa dessas comunidades em São Mateus do Sul, encontrei um padre chamado Albano Cavalim. Então, esse padre não só convidou os agricultores para ir, como terminada a sua missa, ele foi assistir a minha palestra. E na palestra feita, eu terminava com um apelo aos agricultores, com uma mensagem motivadora, que eu dizia o seguinte: enfim, o que eu quero dizer para vocês, uma das coisas que vocês fazem aqui é plantar milho. Então, eu já verifiquei que vocês, nas plantações de milho de vocês colhem o milho, mais ou menos, eu tinha comigo uma pasta onde eu tinha uma espiga de milho comum, pelo noto vocês colhem um milho como este aqui, mostrava essa espiga de milho. E daí, visto isso, é essa mesma, é assim mais ou menos que nós colhemos. Daí eu tinha uma espiga de milho comigo, de uma semente especial, que na época chamado milho híbrido, que tinha uma produtividade o dobro dessa comum. Então, o que eu quero, por exemplo, é chegar assim para vocês e dizer, olha, em vez de vocês colherem uma espiga dessa por cada pé de milho, vocês colhem 2 dessa que eu estou mostrando para vocês, com esse tamanho e esta qualidade. Então, este, em resumo, é o meu trabalho. É isso que eu espero levar para vocês, e vocês com isso possam ter um bom resultado. E, evidentemente, que eu dizia, não, mas quanto custa, o que precisa mais? Se, na verdade, tinha um custo maior, dizia, mas nós também encaminhamos, não damos crédito, não temos dinheiro como crédito, mas nós temos convênio, o acordo com um banco, e podemos fazer para vocês um encaminhamento, um simples projeto, onde encaminha-se para o banco e o banco pode financiar aquilo que vocês precisam. Então, eu faço esse destaque porque, fazendo um parênteses em outras coisas que quero falar, que passados alguns anos aqui em Curitiba, aqui na Igreja Santa Terezinha, eu já na fase dos seus 35, 40 anos, fui padrinho de um casamento, e na saída do casamento, naquela época, você como padrinho assinava como testemunha, como padrinho na sacristia. Feito, assinei na sacristia, e o padre que tinha feito o casamento chegou para mim e tal, notou quando eu assinei, poxa, então o senhor é o Dr. Hugo Rodak, né? Eu, sim, continua fazendo com os agricultores, colhem o milho daquele tamanho? Eu sou o padre Albano Cavalim. Muito bem. Por que eu destaco isso? Porque esse padre Albano Cavalim veio ser bispo de Curitiba e faleceu recentemente como arcebispo de Maringá. Então,
desse destaque que eu faço, a sensibilidade do líder formal, como no caso do padre de então, ajudou bastante o meu trabalho. Com isso, eu me senti muito realizado, sensibilizado, de poder ser útil ao agricultor, ao pequeno agricultor em especial. E a direção da Carpo, a diretoria, percebendo o resultado do meu trabalho, me convidou logo, disse, olha, está na hora de você seguir por outro caminho, dar um passo adiante. Então, você será promovido a chefe regional. Então, a sua missão agora é ir para Toledo, no oeste do Paraná. Então, o que aconteceu com a região oeste? Eu falei da região sul, onde tinha essa característica de agricultor, e depois o oeste do Paraná, que eu passarei a comentar agora, era naquela ocasião, estava começando a colonização do oeste do Paraná, uma região mais nova, uma região fértil, em que os agricultores gaúchos e catarinenses estavam vindo para atraídos por esse solo fértil, por esse solo de alta fertilidade, de regiões já mais desgastadas de solo, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para o oeste do Paraná. Então agora eu me deparava com um agricultor diferente, aquele agricultor que veio para uma região para ele desconhecida. Então eu já não neste papel agora de orientar diretamente ao agricultor, eu orientava os meus colegas. A chefia regional era Toledo, como escritórios filiados em Cascavel, Marechal Rondon, Palotina, Guaíra, Matelândia, não é? Então, eu orientava os meus colegas, com eles fazia o plano de trabalho e destaquei eles, olha, fui muito bem sucedido em São Mateus do Sul com o trabalho, nós vamos trabalhar para poder ter uma maior abrangência que desenvolver esse trabalho de liderança. Então, o que passou a acontecer? Esses meus colegas, supervisionados e orientados por mim na região, passaram então a adotar essa minha experiência com um resultado bastante promissor. Isso me levou novamente à situação de ter uma carreira muito rápida. Com um ano agora de trabalho na região oeste, novamente a diretoria me chama e diz, olha, nós estamos abrindo agora a região norte. Então queremos que você vá agora para Santo Antônio da Platina, também uma região bastante isolada, e com a sua experiência nós gostaríamos então de implantar o desenvolvimento da nossa empresa de assistência técnica na região do norte do Paraná, o chamado Norte Pioneiro do Paraná, porque ainda não tinha ainda a perspectiva de ir para a região mais desenvolvida, Londrina, Maringá, Umuarama, que isso aconteceu depois. Então, em Santo Antônio da Platina, novamente como chefe regional, procurei justamente as autoridades todas e em cada município dizer, olha, estamos implantando esse trabalho, virei aqui com uma equipe em cada município para desenvolver esse trabalho. Assim também aconteceu que onde permaneci com um ano, e daí sim, novamente, dou o passo para ir para uma outra linha de trabalho, onde a diretoria me chama para Curitiba, agora para ter uma abrangência de atuação visando o apoio às equipes que trabalhavam no interior do estado. Então, com isso, ali eu comecei a desenvolver os estudos na sociologia. Em função disso, eu passei a dar um seguinte passo, que precisaria agora de ter uma formação mais adequada. Isso me levou a ir buscar isso num curso de pós-graduação a nível de mestrado. Então resolvi, entre as possibilidades que havia, de ir a Minas Gerais, na famosa Universidade Federal de Viçosa, na Minas Gerais, onde comecei e concluí meu curso de mestrado com 2 anos, e procurando defender a minha tese aqui no Paraná, e dizendo no seguinte tema:
como desenvolver regiões desenvolvidas, subdesenvolvidas em contraste com regiões desenvolvidas. Essa tese me deu a oportunidade, logicamente, de, retornando aqui mesmo para a Carpa, para as minhas funções, a oportunidade de ingressar na Universidade Federal do Paraná como professor, onde ingressei, isso já em 1969, ingressei na Universidade Federal do Paraná por concurso, primeiro como professor assistente, onde vim me concluir a minha graduação, depois como a minha formação, onde eu concluí a minha carreira como professor na universidade, como professor titular da Universidade Federal do Paraná. Para isso, evidentemente, que me ligando tanto na área de ensino, tive a oportunidade por muitas vezes, além de promover palestras em diversas regiões do país, em especial também para participar, inclusive, de visitas a regiões e a países menos desenvolvidos ou mais desenvolvidos. Isso me deu a oportunidade de me candidatar a um curso de pós-graduação em administração rural. Esse curso acabei em fazer em Israel, onde eu permaneci por 90 dias em Israel e me especializei em administração com enfoque básico em cima da área de administração rural. Nessa trajetória minha de atividades, então, fora, além da universidade, eu, na ocasião, profissionalmente, achando que estava já com uma carreira consolidada, mas que eu precisava pensar em termos de aposentadoria, de ter alguma coisa que eu pudesse me dedicar paralelamente. Então, nessa ocasião, trabalhando aqui em Curitiba, me ocorreu de buscar comprar adquirir uma área rural, não distante de Curitiba, e acabei comprando uma propriedade rural no município de Morretes. E aí, em Morretes, comprei uma pequena propriedade, mas com o objetivo da possibilidade de expandir logo mais. Aonde comprei logo em seguida mais algumas áreas contíguas e acabei formando uma fazenda de 135 alqueires, onde comecei a criação de búfalos. Então, é onde me dedico até hoje, uma vez já aposentado na Universidade Federal do Paraná, nessa condição de professor titular dessa universidade, que é um orgulho meu muito grande, e até aproveitando, já falando desse aspecto da satisfação que eu tive na minha carreira como professor na Universidade Federal do Paraná, eu posso dizer que tive a oportunidade de ter alunos que hoje encontro em diversas situações, posições profissionais. Isso já ocorre hoje, que já estou com 55 anos de formação, onde encontro já alunos que já têm seus 20 ou 30 anos também, que já estão formados e com destaque. Destaco nisso como alunos que foi até agora diretor, presidente da Itaipu Binacional, o Samek. Samek foi, na verdade, uma pessoa que ficou durante 3 mandatos como diretor-presidente do Itaipu e fez um trabalho excelente, tendo deixado essa função há poucos anos. Era uma das pessoas que me reconhecia bastante e sempre dizia: graças à sua orientação e muitas coisas que o senhor nos deu na linha como professor, é que eu pude ter esse desenvolvimento profissional. Outra pessoa que eu quero destacar, que tive a honra também de ser professor, é o vice-governador Orlando Pessutti, que na verdade depois passou a ser governador do estado. E também na sua eloquência própria de um político bem-sucedido, quando me via em diversos eventos que a gente se encontrava, ao ver, ele vinha ao meu encontro e dizia: "Ô meu professor". Então essas coisas e essas passagens são o legado que
que me deixou realizado profissionalmente e esse aspecto dessa sensibilidade para um desenvolvimento pessoal e social. Bom, nesse aspecto eu dizia então que eu concluída a minha atuação como professor da universidade, eu comprei essa propriedade rural no município de Morretes, onde até hoje, repito, continuo com essa propriedade e tenho uma satisfação também pessoal de realização, porque produzimos a mozzarella de búfala, a famosa queijo que hoje é muito apreciada. Isso então além de ser uma complementação de renda, é uma atividade prazerosa ir todos os finais de semana a Morretes, onde em Morretes a gente passa a conviver com uma vida bucólica, né, de uma natureza exuberante que é o nosso litoral. Paralelamente a isso, depois, ainda na minha formação, além desses cursos de pós-graduação e a formação na universidade, o desempenho na universidade, tive a oportunidade também de ser professor do Banco Central. Isso, professor, em termos apenas de cursos, rápidos cursos de especialização. Isto quando o Banco Central estimulou aos bancos privados a atuarem no crédito rural, que antes era privativo do Banco do Brasil. Isso me fez também dar cursos pelo Brasil todo, em diversas regiões do país, e também isso me enriquecia também esse contato com os que já eram alunos, mas eram profissionais, geralmente gerentes de bancos. Também tive ainda a oportunidade de participar também de órgãos públicos. Fui, no governo Jaime Canet Júnior, convidado para ser diretor técnico da empresa que hoje ela está extinta com esse nome, que tinha a sigla Café do Paraná. Mas o Café do Paraná não se referia especificamente, nem tinha ligação íntima com o nosso fruto café, mas seria as 4 letras iniciais da sigla, Companhia Agropecuária de Fomento Econômico. Então, no governo Canet Júnior, durante 4 anos, fui diretor técnico desta empresa, que tinha o objetivo também de apoio ao agricultor, já numa dimensão tecnológica mais expressiva, ou seja, ela dispunha de máquinas especificamente para prestar serviços ao agricultor, em especial tratores com esteira, que tem um custo bastante elevado e que é inviável médios e pequenos agricultores possuírem, então se prestava esse serviço com técnicos de mecanização e de atuação com esses equipamentos nas áreas dos produtores. Assim como introduzia-se sementes de alta qualidade, revendia-se sementes de alta qualidade oriundas da pesquisa para os agricultores. Em especial, eu destaco que nós tivemos lá na Café do Paraná, fez parte do meu trabalho fazer a importação de uma nova variedade de trigo que foi desenvolvida no México por um professor PhD americano, Norman Baumlaug, que na ocasião recebeu o Prêmio Nobel da Paz com as suas pesquisas, que originou essas sementes desse trigo de alta produtividade que nós, a Café do Paraná, importamos e transferimos aos nossos agricultores, o que mudou bastante a produtividade e o desenvolvimento do trigo no Paraná. Então essa também uma contribuição que eu pude dar com a minha experiência e a minha formação trabalhando durante o governo, a chamada do governador Jaime Canet Júnior e durante o seu mandato. Terminado o mandato do governador Jaime Canet Júnior, foi eleito o governador Ney Braga. Novamente reeleito o governador Ney Braga, que alguns anos anteriores já tinha sido governador do estado. No governo Ney Braga, eu assumi a presidência de uma outra empresa, também na área rural, que chama-se, ela existe até hoje, Claspar, Companhia de Classificação do Estado do Paraná.
Essa empresa tinha a função de classificar o produto já advindo da colheita, que no caso os grãos de uma forma geral e o algodão, que se fazia essa classificação visando mercados mais específicos e até exportação. Atestava-se qualidade nesse trabalho. Concluído este período do governador Ney Braga, e eu tendo cumprido essa minha missão nesta empresa, tive também a honra de ser convidado para ir a Brasília, onde fui chamado para ser diretor do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Então, fiquei em Brasília durante 2 anos como diretor do banco, do BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Isto já no final do governo Figueiredo, na ocasião, que tinha um destaque que eu gostaria de dar aqui, que tinha como ministro da Fazenda o ministro Delfim Neto. E lá eu tive a oportunidade, numa determinada ocasião, para resolver determinados problemas do banco, de ter uma entrevista com os outros 2 diretores, meus colegas de banco, com o ministro Delfim Neto para a busca de solução aos problemas econômicos que precisávamos resolver dentro do banco. E nisso, ao começarmos a reunião com o ministro recebeu o seu chefe de gabinete, entrou à sala de reuniões e disse: ministro, está aqui um senador, não me lembro agora de que estado, mas seria do estado do Ceará, sei que é do estado no nordeste do país. Ele está aí com 15 prefeitos e gostaria de falar consigo. E ele disse: veja, eu estou aqui numa reunião muito importante e não posso agora deixar dessa reunião, que ela vai se delongar um pouco mais. Então, como é que estão os processos? Os processos estão concluídos, disse o chefe do gabinete. Estão na sua mesa apenas para a sua assinatura de aprovação. É coisa expressiva que eles pedem? Não, não é coisa expressiva, não. Então, faz o seguinte, pede para o senador entrar e entra junto com os 15 prefeitos, mas diz a ele que eu vou atendê-lo em deferência especial a ele e que não vou atendê-lo nem convidá-lo para sentar, que vou atendê-lo em pé e que ele entre com os 15 prefeitos. Tudo bem. Ao entrarem os prefeitos com o senador, ele pegou cada processo e em seguida disse: prefeito de tal lugar, você está pedindo 40 mil reais para resolver tais coisas. Tem 20. Fulano de outro município aqui do Ceará está pedindo 80, tem 50. Em resumo, ele terminado, concluiu, disse, e traga o fotógrafo. Então, o fotógrafo tirou uma fotografia com o ministro, com o senador e com cada prefeito que recebeu com a assinatura do ministro ou perto daquilo que ele solicitava. Terminado, para a continuidade da nossa reunião, ele diz: olha, aqui em Brasília as coisas às vezes têm que ser assim para administrar. Você tem que administrar no atacado. Se eu fosse examinar com detalhes aquele que pediu 80, para ver se é 80 mesmo que eu devo mencionar, então vou perder um tempo danado e não vamos chegar a uma conclusão melhor. Então, essa condição que eu procurei resolve, em princípio, na pior das hipóteses para eles, que eles têm pago com esse recurso pelo menos 3 diárias em Brasília e um bom hotel, e politicamente eles têm a fotografia do senador e do ministro para sua campanha política. Então isso me acordou aquela condição de que quando você escala para sua atividade profissional, principalmente em administração de uma grande empresa, se você tiver essa visão global, uma visão mais abrangente, você não se perde em pequenas burocracias para onde a sua produtividade aumenta e os seus resultados são maiores. Com isso, praticamente, eu tive mais oportunidades ainda na vida profissional. Uma das ocasiões que gostaria de dar destaque também, além do curso que eu já mencionei em Israel, eu tive visitas técnicas aos Estados Unidos, a alguns países da Europa, e em especial tive uma ocasião de uma visita à Índia, onde o meu enfoque
maior agora era conhecer um pouco mais sobre o búfalo, onde tive a oportunidade de ficar 2 meses nesse país, percorrer diversas regiões desse país de forma bastante detalhada, onde se deu para ver essa cultura indiana que muito fascina as pessoas do mundo inteiro que visitam a Índia. Então, essa minha formação profissional acaba se misturando bastante com essa busca de sair das nossas fronteiras aqui do país e ter o contato com outras culturas, com outros países. Fiz isso muito com a minha esposa, viajando a diversos países, onde eu tive a oportunidade de conhecer situações semelhantes muitas vezes a nossas, ou coisas que você tem lá um outro nível que nós não atingimos e que pode aproveitar isso como oportunidades. E dentre elas, uma das últimas que eu estive mais recentemente na África do Sul, onde também deu para conhecer praticamente e ver de perto o trabalho de uma democratização desse país, que o mundo todo conhece a sua história, principalmente no trabalho desenvolvido pelo presidente Nelson Mandela. Então essa minha história acumula praticamente, onde eu já tendo deixado a atividade de professor da universidade, de consultorias nacionais que acabei fazendo, me dedicar agora, morando na Rua Getúlio Vargas, em frente ao Frente Curitibano, a frequentar com mais o Clube Curitibano. Isso levou, ao cabo aí de 20 anos que moro aqui em frente ao Clube Curitibano, de ocupar inclusive funções de direção, da diretoria do Clube Curitibano, e uma em especial que eu destaco, que tendo logo que saí, me aposentei pela Universidade Federal do Paraná, o Clube Curitibano, numa reforma de estatutos, criou o cargo de ouvidor geral. Então fui o primeiro ouvidor geral eleito no Clube Curitibano, eleito pelos sócios, e uma função hoje que está consagrada no Clube Curitibano e que novamente me fez ter uma participação muito ativa lá, relembrando essas condições de agora sim, mostrando aos sócios a importância do seu desenvolvimento na área agora cultural, esportiva e social, para uma convivência harmônica maior. Então, essa é a minha história e essa é a minha vida. Então, quero agradecer ao meu amigo Ribas pela oportunidade desta entrevista. Então, um dos destaques, ou o destaque principal que eu gostaria de ressaltar nessa entrevista é dizer que o que eu tive e o que eu sou hoje devo tudo à minha família. Eu tive essa sólida formação familiar, primeiro, dos meus pais, em especial da minha mãe, porque, por um lado, eu tive um infortúnio de perder meu pai muito cedo, quando eu tinha em torno de 12 anos de idade. Então, foi a minha mãe o esteio de família em que, com dificuldades, procurou nos dar aos 3 filhos, eu mais 2 irmãos homens, não se descuidando em qualquer momento da educação e a instrução. Então, graças ao sacrifício praticamente da minha mãe, eu tive a oportunidade de concluir o 2º grau, e já o 2º grau, principalmente na época do curso científico, se preparando para a universidade, já trabalhando no período que pudesse dentro que restavam das aulas, para suplementar a renda familiar, e nessa ocasião, nessas condições, tive a oportunidade de ingressar na universidade. Ingressei na universidade com essa mesma condição. Fiz o meu curso procurando trabalhar paralelamente nos intervalos de aula. Isso me faz destacar, que lembro muito bem, eu tinha um colega, ainda eu tenho em vida,
chamado Manuel Kawano. Esse colega japonês, com a sensibilidade oriental, sempre me dizia, na ocasião que nós estávamos perto de concluir o curso, as dificuldades de estudarmos juntos até às vezes horas da madrugada, ele me dizia o seguinte, dizia: Hugo, eu tenho certeza que você será um dos mais bem-sucedidos do nosso grupo, da nossa turma, porque você estudou com sacrifício. Nós estamos aqui em Curitiba, vindo do interior do estado, estudando, mas morando em pensão, morando em condições com suporte familiar. Graças a Deus isso ocorreu. E ocorreu especialmente logo em seguida, que ainda durante o curso universitário, eu conheci a minha atual e única esposa, Helena Cristina Rodak, na ocasião Helena Cristina de Negreiros, enquanto eu estava por concluir o curso de agronomia, ela estava por concluir o curso de escola normal, na ocasião escola normal, que era localizada bem no centro de Curitiba. Então isso ensejava encontros em torno do meio-dia, pós-aula, eu saindo da universidade, ela saindo de escola, por volta naquela época, em Curitiba, os encontros na Rua 15. A Rua 15, na época, ainda tinha trânsito em mão dupla, mas o trânsito daquela época não se compara ao que é hoje, mas era o local praticamente de passeio, o que os jovens falavam, a gente ia fazer o footing, né? Termo que usado na época, andar, logicamente, para o encontro das meninas ou das moças estudantes. E assim foi, tendo conhecido a Helena Cristina, que hoje é mais conhecida por Cristina, aqui no meio social, em especial aqui no Clube Curitibano, todo o nosso convívio social. Tivemos, então, depois eu passei a ir para o interior do estado, conforme até eu já disse nessa entrevista. Primeiro eu trabalhei em São Mateus do Sul, depois em Toledo, e depois em Santo Antônio da Platina, tá? E Ana Cristina, permanecendo aqui em Curitiba, concluiu seu curso, ingressou no governo do estado como professora, e nessa ocasião, depois que eu retornei a Curitiba, casamos em 1967. Já como pós esse nosso casamento, a primeira das grandes felicidades nossas foi a vinda da nossa primeira filha, Andréa Cristina Rodak, pegou Cristina, conservando Cristina da mãe, que nasceu em 1968, que nos deu grande alegria. E até na ocasião lembro de um destaque que, devido àquele trabalho que desenvolvíamos na época com sociologia, com comunicação, eu tinha um colega mais velho que desenvolvia o que nós chamávamos uma cartinha, que reproduzia assim mimeógrafo, na ocasião para distribuir aos agricultores. Mimeógrafo que era a forma, longe de se pensar hoje em você ter os processos modernos de multiplicação de documentos. Então, com isso, eu elaborei uma cartinha, uma carta circular para encaminhar aos amigos, e eu disse o seguinte: amigos, cheguei, com uma cegonha desenhada e tal, comunicando a sua chegada e dizendo o seguinte: cheguei e gostaria que os amigos do meu pai e da minha mãe viessem me conhecer na Rua Euclides da Cunha, 999, em Curitiba, a casa que eu recém tinha construído, né? Bom, passados mais 2 anos e meio, veio o nosso segundo filho, Fábio Augusto Rodak, e que, na ocasião, da mesma forma, eu emiti a carta circular número 2, onde tinha o título Mulheres, Cheguei. Então, uma alusão, então, que ele estava chegando como o primeiro filho homem, primeiro e único filho homem nosso também.
Então, essa felicidade muito grande que nós tivemos no nascimento desses nossos filhos, André e Fábio, com essa diferença de 2 anos e meio, e que tiveram também conservando aquilo que recebemos dos nossos pais. O principal enfoque sempre foi a educação e a instrução. E foi o que aconteceu. Concluíram os estudos iniciais aqui em Curitiba, ambos foram para a universidade. Andréa tentou ir para a minha área, em termos de agronomia, com sensibilidade de pensar, atuar nessa área, mas logo naquela época, logo começou a acontecer, aconteceu na PUC, ela entrou na Universidade Federal como vestibular, mas começou a acontecer os cursos de computação. E ela ingressou no primeiro curso de computação da PUC e graduou-se 4 anos depois como bacharel em Ciências da Computação. E hoje é uma pessoa exitosa, fez depois mestrado e mora hoje em Curitiba e tem no seu desempenho hoje a sua dedicação básica à IBM, onde trabalha como uma das principais técnicas e promotoras gerenciais da IBM aqui em Curitiba. Já o meu filho Fábio formou-se em engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná e começou na construção civil, viu que não era o seu campo, foi também, seguiu meus passos, conseguiu um curso em Israel também, onde se especializou rapidamente em energia e, retornando aqui em Curitiba, teve a oportunidade de ingressar na Shell e ficou trabalhando coisa de 2 anos aqui em Curitiba e foi chamado para São Paulo, ainda solteiro, com 23, 24 anos, e em São Paulo, nessa condição de ainda solteiro, fez o MBA em administração e, tendo feito este curso, recebeu um outro convite de uma outra empresa, uma empresa internacional, a Accenture, que é uma empresa que dá suporte e assessoria para bancos, uma empresa de muito grande porte americana, com sede em Chicago. Isso fez sair da Shell e até me consultou na ocasião, estou com o pé fora da Shell, o que você acha? Eu não conhecia Accenture, não tinha ouvido falar. Ele disse, olha, eu nunca sairia de uma Shell. Mas ele persistiu, dizendo o que ele via como perspectivas e ingressou na Shell, deixou a Shell e foi para a Accenture, onde é um dos principais executivos e já está lá em São Paulo há mais de 20 anos e onde eu tive o prazer, no casamento dele, de ter 3 netas, uma hoje já com 19 para 20 anos, caloura este ano já na USP, no curso de Psicologia. A segunda com 12 anos e a mais nova com 10, estudam num colégio onde tem uma sólida formação em espanhol, chamado Miguel de Cervantes, que tem um alto nível de eficiência e de dedicação para os alunos, em termos de que desenvolvem quase todas as disciplinas em espanhol. Um dia desses eu fiquei abismado em pedir uma prova dela, nessa prova, a prova de biologia em espanhol, toda ela estudando espanhol. Então falam espanhol já nessa altura com bastante fluência, tem uma boa desenvoltura de inglês todas elas, e são meninas assim com que está bastante consolidado na nossa família, essa sensibilidade para o social, aquele aspecto, principalmente em relação ao respeito humano, e coisas assim que quando eu vou a São Paulo, que eu tenho convivência quando venho aqui, eu fico muito feliz de dialogar com elas, dessa sensibilidade que elas desenvolveram para o nível de que o importa de tudo na vida é a ética, é o respeito. Então, com isso,
é esta família, graças a essa família, que eu me mantenho com saúde, me mantenho nessa condição que ainda disse há pouco, morando aqui em frente ao Clube Curitibano, onde não só participo das gestões do clube, mas sou um atleta graças a atletas que são as minhas netas, né? E que foi meu filho e foi a minha filha, destacando de novo a minha filha Andréa, que mora aqui em Curitiba, que ainda hoje voltou a nadar na equipe Master e que acaba agora, no mês passado, retornar dos Estados Unidos, onde em Orlando participou de um certame de natação da Pan-Americana, onde teve bom desempenho. E assim estou eu aqui no Clube Curitibano, fazendo a minha natação quase diária, a minha academia, um beach tênis e jogando peteca. Então, o lazer hoje é o meu principal objetivo aqui com a minha família, completo esse lazer com a estrutura aqui do Clube Curitibano.